Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Vamos então a mais um conteúdo, razões trigonométricas, ok? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? E o que é um triângulo retângulo? É aquele que possui um ângulo de 90 graus. E aí, pessoal, oposto a esse ângulo de 90 graus, nós teremos o que nós chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Hipotenusa. Beleza. Nós vimos, em alguns vídeos anteriores, como é que descobre essa hipotenusa, através do teorema de Pitágoras, coisa muito simples. Só que aqui agora, pessoal, veja bem. Aqui agora nós teremos um ângulo. Vamos nomear este ângulo aqui, ok? Poderia ser esse aqui de cima, mas eu quero nomear esse aqui de baixo. Vamos nomear este ângulo aqui. Eu vou pintar ele para ficar bem bonitinho aqui pra gente, ó. Ficar bem visível, ok? Esse ângulo aqui. Do qual esse ângulo, pessoal, eu vou chamá-lo de alfa. Essa letra grega aqui, ó. Alfa, ok? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo do qual o lado oposto ao ângulo de 90 se chama hipotenusa. E aqui agora eu tenho um ângulo que eu chamei de alfa, ok? Pessoal, lembra de vídeos anteriores que eu chamei esses outros lados aqui de cateto? Então aqui nós temos um cateto, e aqui eu tenho um outro cateto, Então, no triângulo retângulo, nós temos uma hipotenusa e dois catetos, ok? Só que, pessoal, esses catetos vão receber nomes especiais. Nomes especiais em relação a este ângulo que eu nomeei, ok? Então, vamos lá, pessoal. Em relação a alfa, eu tenho o seguinte, que esse cateto, ele está junto a alfa, ele está colado a alfa. Então eu posso falar, pessoal, que esse cateto ele é adjacente. Adjacente. E aí você vai me perguntar, cateto adjacente, o que é essa palavra adjacente? Adjacente, pessoal, é junto, colado, ok? Mesma linha, mesma reta. Então, nós temos que em relação a esse alfa, esse cateto aqui, ó, ele é adjacente. Então, cateto adjacente a alfa. Alfa. Ok? Isso daqui é importante pra gente. Cateto adjacente a alfa. Agora, veja bem, pessoal. Olha esse cateto aqui, ó. Ele está junto de alfa? Esse cateto aqui, ele está junto? Não. Você está vendo que ele está lá do outro lado? Ou seja, ele está oposto. Então, aqui eu tenho um cateto adjacente porque está junto. E esse aqui é cateto oposto. Cateto oposto. Cateto oposto. Mas oposto a quem? A alfa. A alfa. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho um cateto que ele está junto, adjacente. E quando ele não está junto, está lá do outro lado, ele é oposto, ok? A gente precisa entender isso daqui para a gente poder avançar no nosso conteúdo, ok? E daqui, pessoal, a partir desse esquema aqui, nós vamos montar as relações de seno, cosseno e tangente. Professor, seno, cosseno e tangente, o senhor nunca falou isso pra gente. Vamos ver agora, meu querido, vamos aprender agora o que será cada uma dessas definições, ok? Eu tenho então, pessoal, que na trigonometria eu terei o seno, ok? Seno, que é representado apenas pelo SEN, seno. Mas o que seria o seno, pessoal? Para a gente definir o seno, nós iremos precisar de um ângulo nomeado. No caso, nesse desenho, qual foi o ângulo que eu nomeei? Alfa. Então, aqui no caso vai ser seno de alfa. Seno de alfa. Só que o seno de alfa, pessoal, ele terá uma definiçãozinha especial. O que é o seno de alguma coisa, pessoal? O seno de alguma coisa será cateto, cateto oposto
oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Então, se no caso eu tenho um triângulo retângulo, eu quero achar o seu seno, o que eu tenho que fazer, pessoal? Primeiramente, observar o ângulo. Daí, observando o ângulo, eu faço o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Coisa muito simples, ok? No caso aqui, eu teria um valor e aqui eu teria um valor. Para achar o seno, esse dividido por esse. Ok, meu querido aluno? Por enquanto está simples. Quando a gente for para os exemplos, aí você vai ver que é muito mais fácil do que isso, ok? Então vamos lá. Vamos continuar. Nós teremos uma outra definição, que é a do cosseno. Cosseno, que é representado por COS, ok? Cosseno. E cosseno de um ângulo, que no caso, o ângulo que a gente está trabalhando é alfa. O que seria o cosseno, pessoal? O cosseno para a gente será cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Dividido pela hipotenusa. Então, para a gente achar o cosseno de um triângulo retângulo, o que a gente tem que fazer? Pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Aqui no caso vai ter um valor e aqui um valor. Esse dividido por esse. Ok? E aí, pessoal, faltou a última definição, que é a tangente. O que seria a tangente de um triângulo? Tangente de um triângulo retângulo, pessoal. A tangente a gente nomeia por desse jeito, ok? A forma abreviada. E aí, pessoal, a tangente de um triângulo retângulo será nada mais, nada menos do que cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, pessoal, aqui nós temos as três relações trigonométricas fundamentais: seno, cosseno e tangente, ok? O seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Vamos então para os exemplos, porque talvez nos exemplos fica mais fácil da gente perceber essas relações. Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo. E aqui, pessoal, como você sabe, a gente faz tudo ao vivo, meu querido aluno. Vamos desenhar aqui um triângulo para a gente ver como é que fica essas relações, ok? Então aqui, ó, um triângulo retângulo, ok? Triângulo retângulo, bonito, maravilhoso, igual quem está desenhando. Triângulo retângulo, beleza. Do qual eu vou nomear este ângulo aqui, ó. Eu vou nomear este ângulo. Esse ângulo eu vou chamá-lo de, sei lá, posso chamá-lo de alfa. Vamos chamá-lo de alfa. Alfa mesmo, ok? Alfa. Esse ângulo aqui, ele é alfa. Porém, eu vou nomear esses lados aqui, ó. Eu vou chamar aqui de 5. Aqui eu vou chamar de, pode ser 3. E aqui 4. Ok? Então, eu tenho esse triângulo. E desse triângulo, pessoal, eu quero achar quem é o seno, cosseno e tangente. Então, aqui eu quero saber quem é o seno, cosseno e tangente. Ok? Então, nós já sabemos o seguinte, pessoal. Nós já sabemos definir cada uma dessas propriedades, não é? Quem é o seno para a gente, pessoal? O seno nada mais é do que cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, pessoal, nós teremos o seguinte, que o seno do ângulo que a gente quer, que é o alfa, é igual a cateto oposto. Quem está oposto ao alfa? Quem está oposto ao meu ângulo, pessoal? Quem está oposto ao meu ângulo é o 3. Então, o cateto oposto vale 3. Vale 3. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa
é oposto ao ângulo de 90, que é 5. Pronto, acabou meu problema. Achei o seno de alfa. Beleza? Coisa mais fácil do mundo, meu querido aluno. Agora vamos para o cosseno. Cosseno, mas o cosseno de alfa, ok? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é o que, pessoal? A definição: cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pessoal, adjacente é quem está junto ao ângulo. Quem é que está junto ao ângulo aqui? O 4. Então, aqui é 4 dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é 5. Acabou meu problema. Falta apenas a tangente. A tangente, a definição é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu terei o seguinte, que a tangente também pode ser representada apenas por TG, ok? É igual a cateto oposto, 3 dividido pelo cateto adjacente. Quem é que está junto ao ângulo? O 4. Então, a tangente é 3/4. Pronto, acabou. Achei quem é o cosseno, o seno, o cosseno e a tangente neste meu problema. Ok? Primeiramente, nós vamos ver apenas isso daqui, ok? E, conforme vai passando o tempo, vamos avançando no conteúdo. Tchau!